Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para tratarmos de mais um tema do nosso direito administrativo, teoria e prática. Estamos ainda trabalhando com o tema atos administrativos. E hoje nós falaremos sobre a diferença existente entre ato vinculado e ato discricionário. Ok? Então, primeiramente, nós vamos apresentar algumas partes teóricas e depois eu vou mostrar para vocês algumas questõezinhas, como que esses assuntos já foram cobrados em prova. Então, começando, pessoal, quando a gente fala de atos administrativos vinculados e discricionários, nós estamos nos referindo à liberdade de ação que nós temos perante um ato administrativo. Então, em alguns atos, a administração ela vai ter uma margem de liberdade para atuar. Mas isso não significa que mesmo diante essa margem de liberdade que é dada à administração, ela vai ter que respeitar os limites legais. Ela não vai poder extrapolar, não é uma margem de atuação, uma liberdade de atuação absoluta. E existirão casos em que a administração vai ter que respeitar estritamente o que está previsto em lei, sem margem de atuação. Os atos vinculados são justamente estes, aqueles então em que a administração não tem liberdade para decisão. A lei determinou um único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado, sempre em que se configure a situação objetiva prevista na lei. Neste caso, a lei definiu todos os elementos de formação do ato administrativo: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Ou seja, nos atos vinculados, todos os elementos de formação, competência, finalidade, forma, motivo e objeto são vinculados. Diferentemente, nos atos discricionários, porque aqui nos atos discricionários, a lei ela deixa uma margem de liberdade para o agente público atuar. Então, se, por exemplo, uma lei X ela prevê que a pena de suspensão, a sanção de suspensão, ela será de 30 a 60 dias, veja só a margem de liberdade que se dá para estipular de 30 a 60 dias, podendo ser 40, 50, 55, e pode ser 70. Veja que não é uma margem de liberdade absoluta. Eu não posso extrapolar o que está previsto em lei. Nos atos discricionários, nem todos os elementos de formação serão vinculados. Então veja que há margem para que o agente faça a valoração do motivo e do objeto, da escolha do objeto, como eu acabei de mencionar neste exemplo, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade. Então, o que se analisa nos atos discricionários é a conveniência e oportunidade. E nem todos os elementos são vinculados. O motivo e o objeto são discricionários. Certo? Vamos ver como que este assunto tem sido cobrado em prova. Primeira questão: a possibilidade do administrador interpretar a lei equivale ao exercício do poder administrativo discricionário. Bom, a possibilidade do administrador interpretar a lei se refere a esse poder administrativo discricionário? Não, porque no poder administrativo discricionário nós estamos diante de conveniência e oportunidade e não meramente interpretação de lei. Tá? 2. O ato administrativo é discricionário quando a lei não deixa opções, estabelecendo que diante determinados requisitos a administração deve agir de tal ou qual forma. Errada, porque, pelo contrário, no ato administrativo discricionário, a lei ela deixa opções. Quando a lei não deixa opções, é no vinculado, porque nós temos que respeitar estritamente o que consta em lei. 3.
Sabendo-se que o mérito dos atos administrativos é identificado com os conceitos de conveniência e oportunidade, decorre da súmula que a administração não depende do poder judiciário para anular os seus atos ilegais. Perfeito, porque a administração ela tem essa liberdade para poder anular os seus atos ilegais, conforme a própria súmula 473 do STF. O ato administrativo, apesar de discricionário, pode ser submetido à apreciação judicial nos casos em que o agente público desrespeitar os limites legais dessa discricionariedade. Frisei isso muito com vocês. Não é porque existe uma margem de liberdade que ela é absoluta. Ela poderá se submeter não quanto ao mérito, mas quanto ao desrespeito aos limites legais. Correta essa nossa quarta questão. Gostaram das dicas de hoje? Sim? Então dê o seu joinha, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau!